Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 20. A inundação desastrosa, 1937. Embora Billy Poe e Sharon Rose se recuperassem rapidamente da gripe, a pneumonia de Hope agarrou-se resistentemente. Durante o mês de janeiro, ficou acamada na casa da mãe dela, incapaz de fazer coisa alguma sozinha. Bill cuidava de seus filhos depois do trabalho, mas durante o dia ele tinha que deixá-los com uma babá. Ele contratou Mira Broy. Mira tinha quase 18 anos agora. Ela tinha concluído o segundo grau no mês de maio do ano anterior e não havia encontrado emprego em tempo integral. Então, esta era uma boa maneira para ganhar algum dinheiro e ajudar seu pastor ao mesmo tempo. Na segunda quinzena de janeiro de 1937, uma frente tempestuosa moveu-se a nordeste dos Estados Unidos. Por 2 semanas choveu granizo numa vasta área do oeste das montanhas Apalaches, escoando ao rio Ohio. Todo dia, o rio Ohio avançava lentamente seu nível, passando os diques de proteção de Jeffersonville e Louisville. E ainda caía chuva, às vezes neve, mas com frequência granizo. Homens patrulhavam os diques constantemente. Se um se rompia, centenas de milhas de gleba cultivada se inundavam, como também as partes baixas de todas as cidades que margeavam a área. Os diques foram bem construídos, porém estavam sujos. Eles não podiam suportar tais níveis altos de água por muito tempo. Dia após dia, os diques enfraqueciam. Finalmente, chegou uma hora em meados de fevereiro, quando as autoridades civis decidiram evacuar todos os que moravam nas zonas de risco. Durante todo aquele dia, as ruas ficaram repletas de pessoas indo às partes mais altas. A casa de Bill e da Sra. Brumbach estavam ambas situadas nas áreas de risco. Então, Bill tinha que encontrar algum lugar para levar sua esposa. Primeiramente, ele procurou os hospitais. Infelizmente, estavam todos lotados. Isto significava que ele tinha que mover sua esposa e filhos a um hospital temporário estabelecido pelo governo. E então, ele se juntou ao esforço de evacuação de civis. Apesar da ampla advertência, algumas pessoas ainda demoraram em deixar suas casas, frequentemente porque não tinham meios para saírem. Voluntários trabalhavam incansavelmente noite adentro, tentando encontrar pessoas e tirá-las antes que fosse tarde. Perto da meia-noite, uma parte do dique, do lado de Indiana, finalmente rompeu, enviando um muro volumoso de água arrebentando-se no centro de Jeffersonville. Todas as sirenes na cidade soavam uma última advertência de urgência. O pior ainda viria. Bill se encontrava do outro lado da cidade a esta hora, patrulhando com a caminhoneta da companhia de serviço público. Ele tinha um barco na parte de trás, caso fosse necessário. Uma chamada veio através do seu rádio. Bill, a inundação atingiu o nosso lado. Se apresse e venha até a rua Chestnut com o seu barco. Precisaremos de sua ajuda. Quando Bill chegou ao lugar da chamada, vários homens apontavam através das águas turbulentas que giravam ao redor e entre as casas. Há uma mãe e um grupo de crianças ali. Não podemos pegá-las. Você acha que pode alcançá-las com seu barco? Olhando através do granizo e da escuridão, Bill pôde esquadrinhar um caminho até a varanda da casa perto de onde o dique havia se rompido. A torrente estava jorrando através do buraco na barreira,
e a casa estava sendo violentamente sacudida pelas águas. Mesmo com o barulho do vento e o estrondo das águas, Bill pôde vagamente ouvir uma mulher pedindo por ajuda. A correnteza parecia revoltada. Eu farei tudo o que eu puder, ajude-me a colocar meu barco na água! Dando partido no motor, Bill tentou seguir direto à mulher presa pela água, mas a correnteza estava forte demais e o manteve puxando para fora do curso. Então, ele apontou a proa de seu barco contra a correnteza e lutou para manter o seu caminho em direção à correnteza. Seu pequeno motor de hélice lutou para avançar. Quando se aproximou, ele desafiou o dique rompido e virou seu barco e acelerou contrariamente à corrente, a qual o carregou diagonalmente em direção ao seu objetivo. Ele bateu contra um dos lados da casa e rapidamente prendeu seu barco em um dos pilares da varanda. A mãe já havia desmaiado. Ela estava em estado lastimável, estendida na fria varanda, com granizo congelando seu cabelo, sua cabeça, suas roupas e pele. Atrás dela, duas garotinhas juntas na entrada, apavoradas. Bill conseguiu tirar as três pela escorregadia varanda e colocá-las a salvo em seu barco que ondulava pelas águas. Ele apontou seu barco diretamente a uma parte mais alta, onde ele havia estacionado sua caminhoneta, mas a forte corrente o forçou a parar próximo de 1.600 metros de onde ele havia saído. Um grupo de resgate ajudou a retirar primeiro as crianças do barco. Quando eles levantaram a mãe, que estava inconsciente, ela reanimou e gritou histericamente: "Meu bebê! Meu bebê! Oh, não deixe o meu bebê!" Assustado, Bill olhou para as duas garotinhas que ele havia resgatado. A mais jovem tinha pelo menos 2 anos de idade. O pânico o atingiu mais profundamente do que o granizo que batia em sua face. Ele não tinha checado o interior da casa. Ele devia ter deixado um pequeno bebê dentro daquele edifício condenado. Bill gritou aos outros ajudantes: "Voltarei para pegar o bebê dela!" Os homens acenaram com a cabeça. Bill girou seu barco e lutou em seu caminho de volta à correnteza para a barreira rompida. Quando ele alcançou seu objetivo, parte da varanda já havia se ido e o resto da casa parecia que logo também se iria. Bill laçou seu barco em um dos pilares da varanda, que ainda estava de pé, e correu para dentro da casa, desesperadamente procurando de quarto em quarto. Não havia bebê algum. O que isto significava? Então, ele percebeu. A mãe estava inconsciente durante todo o resgate. Ela não sabia que seus 2 pequenos bebês estavam salvos. Ela deveria estar se referindo à filha mais nova quando gritou: "Meu bebê!" Ao seu redor, a casa gemia como se envergasse para a morte. Gesso caía do teto como chuva e as paredes estouravam como pipoca. Um forte estalo ecoou no corredor. O chão era empurrado enquanto a casa se deslocava, levando Bill a chocar-se contra a porta do armário. Um outro estalo ecoou logo após o primeiro, seguindo um som de madeira rachando. O edifício estava sendo partido desde a sua fundação. Descendo pelo corredor, Bill mergulhou pela porta da frente, não sabendo que a varanda tinha acabado de se separar completamente da casa. Ele caiu nas águas gélidas. Pela graça de Deus, ele conseguiu agarrar-se na ponta da varanda enquanto as águas a levavam embora. Arrastando-se para sair da água e estando atordoado, ele subiu em seu barco. Com seus dedos entorpecidos, ele desfez o nó corrediço. Momentos mais tarde, a casa foi arrancada de sua base e levada noite adentro. Bill sabia que não estava fora de perigo ainda. O motor tinha apagado enquanto ele estava vasculhando a casa e agora sua fraca embarcação estava sendo varrida incontrolavelmente pela inundação das ruas.
A qualquer momento ele poderia ser tombado por uma onda ou por galhos de árvores. Bill agarrou e puxou a corda, coberta com gelo, e fez um nó chanfrado no motor de hélice. Ele puxou forte. Nada aconteceu. Ele puxou novamente e nada. Ele puxou o afogador e tentou novamente. Ainda não ligou. Até então, o motor estava afogado. Inúmeras vezes Bill puxou a corda para dar partida, até que seus cansados músculos pediram descanso. O motor recusava uma combustão. Enquanto isso, a correnteza o levava pela rua Market e então um outro buraco na barreira do rio Ohio se rompeu. O pânico renovou as energias de Bill e apenas em questão de minutos rio abaixo trovejava as cataratas Ohio. Ondas de aproximadamente 4 metros rugiam ao redor dele. Bill lutou para manter seu equilíbrio enquanto lutava com o motor inflexível. Entre as puxadas, pareceu ouvir uma voz que dizia: "E agora? O que você acha de sua decisão de não ir para o meio daquele grupo de pessoas pentecostais?" Bill puxou novamente a corda de partida e nada aconteceu. Ele podia ouvir as cataratas Ohio rugindo à frente. Ajoelhando-se nas águas geladas que se acumulavam dentro de seu barco, Bill entrelaçou seus dedos congelados e orou desesperadamente: "Oh, Senhor, eu tenho uma esposa e 2 filhos enfermos e acamados no hospital. Em apenas alguns minutos mais e vou afundar nesta catarata. Oh, Senhor, por favor, me ajude. Eu não quero morrer aqui no rio e deixar minha família desamparada." Um pensamento diferente interrompeu sua oração. Pareceu como se ele ouvisse sua sogra falar: "Lixo! Eles não são nada mais do que lixo! Eu jamais darei permissão para você arrastar minha filha para o meio de lixos como aqueles." Trêmulo e sentindo-se culpado, Bill orou: "Oh, querido Deus, eu sei que eu cometi um erro, mas, por favor, me perdoe. Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, por favor, ligue este motor." As cataratas rugiam mais alto a cada minuto. Colocando-se de pé, Bill puxou novamente a corda de partida. Agora, o motor estalou, tossiu 2 vezes e funcionou. Bill virou seu barco e deu toda a velocidade que podia. Vagarosamente ele ganhou distância contra a correnteza, até que finalmente estava longe o suficiente da queda d'água e pôde seguramente apontar a proa em direção à costa de Indiana. Ele desembarcou próximo ao Parque Howard, a alguns quilômetros de onde ele saíra, quase em New Albany. Prendendo seu barco em uma árvore, ele caminhou de volta a Jeffersonville. Era bem cedo quando ele finalmente, exausto, sentou detrás do volante do carro de trabalho. Imediatamente, ele foi ver sua esposa e filhos, mas teve que pegar um desvio quando encontrou o caminho bloqueado pela inundação. Ele tentou uma rota diferente, também estava bloqueada. Depois de quase 1 hora de frustradas tentativas, Bill percebeu que todas as estradas que apontavam para aquela direção estavam intransitáveis. De repente, uma nova onda de terror verteu em seu coração. Será que o hospital público estaria debaixo d'água? Ele correu aos escritórios do governo e encontrou um amigo seu, o Major Weekly. Major, o hospital está inundado? Billy, há mais de 6 metros de inundação naquela área. Você tem alguém ali? Sim, uma esposa e 2 filhos doentes. Não se preocupe, todos saíram dali. Todos eles foram colocados em um trem e levados ao norte acima em Charleston. Não tenho muita certeza, eu receio. Tudo que eles tinham disponível eram vagões de transportar gado. Alguém mais disse: eu vi que o trem foi varrido da linha dos cavaletes na altura do riacho Lancasenque. Eu penso que todos se afogaram por lá.
Todas as linhas telefônicas e telégrafos entre Jeffersonville e Charleston foram destruídas pela água. Então, não havia maneira de obter mais informações sem ir até lá. Bill entrou em seu carro e se dirigiu a Utica Pike, em direção a Charleston, a 19 quilômetros a norte de Jeffersonville. Mas logo o riacho Lancashire o bloqueou. Ele havia transbordado suas margens por quilômetros, entrando de milharais a pântanos e submergindo quilômetros de autoestradas. Bill acelerou de volta a Jeffersonville, carregou seu barco, encheu o tanque de combustível e retornou para onde as trilhas do trem desapareciam debaixo da água, em Utica Pike. O granizo tinha se transformado em pedras de gelo e começara a se desgrudar do casco do barco de Bill, enquanto ele entrava água dentro. Ele tentou seguir aquelas linhas férreas submersas e foi muito bem por 1,5 km, mas quanto mais se aproximava do centro do riacho, mais forte era a correnteza que lutava contra ele, até que ela finalmente o empurrou para fora do curso. Logo, ele estava desamparado e perdido em um campo de milho, um labirinto pantanoso entre a margem e a floresta. Tornara-se muito perigoso tanto para ir adiante como para voltar. Embora isto atormentasse seu coração para que o fizesse, Bill sabia que teria que esperar acalmar a tempestade. Ele aportou seu barco em uma pequena ilha e acendeu uma fogueira. Então, sentou e esperou, e se preocupou. Capítulo 21. Hope morre, 1937. A inundação deixou William Branham naquela minúscula ilha por 3 miseráveis dias. A maior parte do tempo, ele ficou atormentando-se, imaginando o pior, imaginando sua esposa e filhos flutuando no rio, com um amontoado de galhos quebrados em algum lugar. Esses tipos de pensamentos quase rasgaram sua alma. Em angústia, ele orou pela ajuda de seu mestre, mas não importava quão arduamente ele orasse, ele não conseguia encontrar conforto algum no Senhor. Pareceu como que se Deus tivesse virado suas costas para ele e se recusasse a ouvi-lo. Cada vez que Bill orava, seus pensamentos se moviam em direção àquele povo pentecostal que ele havia encontrado em Mishawaka. Realmente eles eram lixos de outras igrejas? Ou eles tinham deixado aquelas igrejas porque tinham encontrado algo genuíno? Sentado, hora após hora, aprisionado em sua ilha, Bill teve muito tempo para considerar se aquele povo pentecostal e emocional era lixo ou não. Ou se ele não deveria ouvir a opinião de sua sogra sobre a liderança do Espírito Santo. Em seu segundo dia de isolamento, a chuva finalmente parou. As nuvens se tornaram escassas e finalmente o sol pôde luzir. Um avião o localizou e enviou alguma comida. No terceiro dia, os ventos acalmaram-se e Bill decidiu tentar atravessar novamente. Ele guiou seu barco por mais 1 quilômetro pela beira do rio inundado, alcançando uma pequena comunidade chamada Port Fulton, situada em uma parte alta o suficiente para que as ondas somente batessem contra poucos degraus das casas. Ele permaneceu em Port Fulton por 7 dias, esperando a inundação retroceder e a correnteza diminuir. Finalmente, ele não pôde aguentar esperar por mais tempo. Ele fez uma outra tentativa de alcançar a longínqua margem e desta vez ele conseguiu. Prendendo seu barco em uma árvore, ele caminhou ao longo da rodovia em direção a Charleston. Quando alcançou o perímetro urbano, ele perguntou a todos quantos via se sabiam sobre um trem que tinha vindo de Jeffersonville bem antes da inundação varrer os trilhos. Ninguém dos quais ele perguntou sabia de alguma coisa a este respeito. Desesperado, Bill seguiu na rua em direção à estação ferroviária. Um carro veio ao seu lado e parou. "Bem, Billy Branham, o que te traz a Charleston?" Era o Coronel Hayes, um velho amigo da família.
Depois que Bill explicou sua condição, o Coronel Hayes disse: "Oh, entre, Billy, vou ajudar você a encontrá-los." Logo eles estavam na entrada do escritório de despacho ferroviário. Bill tremia enquanto perguntava: Há 10 dias atrás, a noite em que os diques se romperam em Jeffersonville, houve algum trem que chegou por volta da meia-noite? Teria sido vagões de transporte de gado, mas estavam cheios de pessoas doentes." "Oh, como eu poderia esquecer daquele trem?" o despachante respondeu. "Este foi o último que veio antes das estradas serem varridas." Bill sentiu uma onda de alívio. O que aconteceu àquelas pessoas?" ele perguntou ansiosamente. "Eu não sei te dizer, o trem não parou aqui. Eu não sei até onde ele foi, mas o maquinista que o guiava virá aqui, daqui um pouquinho. Espere por ele." O maquinista deu mais informações. "Uma mãe com 2 filhos pequenos. Sim, eu lembro deste caso. Eles estavam bem doentes. Nós os deixamos em Columbus, Indiana. Ô jovem, você está impossibilitado de ir até lá. A inundação tomou conta de todas as linhas de trem para Columbus e as estradas estão todas bloqueadas também." Assim que Bill e o coronel saíram da estação, Bill se intranquilizou com preocupação, esfregando as mãos nervosamente, estralando os dedos. O coronel Hayes pôs firmemente a mão no ombro de Bill e disse: "Eu posso te levar lá, Bill. Eu conheço um caminho secundário que está a um nível mais alto. Eu tenho plena certeza que está acima da água." Então vamos partir." Columbus, Indiana, ficava a 80 quilômetros ao norte. Eles chegaram ao entardecer e logo souberam de uma igreja batista que tinha sido convertida em um hospital temporário para acomodar todas as vítimas doentes e feridas da inundação. Quando chegaram em frente ao edifício, Bill subiu correndo os degraus de 3 em 3. O auditório estava cheio de pessoas. Os bancos tinham sido empilhados contra uma parede e agora muitas filas de camas do exército estavam alinhadas no chão. Barulho e confusão dominavam a extensa sala. Pessoas caminhando pelos corredores e conversando, pacientes gemendo e tossindo. Bill gritou desesperadamente: Hope! Hope! Onde está você?" Faces viraram em sua direção. Bill não se importou. Ele correu entre as camas, procurando por aquela face que significava mais para ele do que qualquer outra coisa. "Hope! Onde está você, querida?" Abaixo, no final da sala, Bill viu uma magra mão se levantar. Ele correu pela fila de camas até chegar à dela. A primeira olhada à sua amada esposa o fez estremecer involuntariamente. "Oh, querido Deus, tenha misericórdia!" ele pensou. A pele de Hope parecia tão branca como algodão. Seus braços estavam bem finos. Ela devia ter perdido uns 11 quilos. Seus olhos tinham se afundado tanto que o contorno dos ossos de sua face podiam facilmente ser visto. Hope o fitou e deu um leve sorriso. "Oh, Bill, eu sinto muito estar nesta condição." Bill caiu de joelhos e a abraçou. Esforçando-se para manter o nível de sua voz, ele disse: "Oh, querida, você parece bem. Eu sinto muito que você esteja tão doente. Onde está Billy Paul e Sharon?" Alguém os levou àquele quarto ali. Eles não me deixam vê-los." Uma mão tocou o ombro de Bill. "Você é o reverendo Branham?" Sim, eu sou um dos médicos aqui. Poderia falar com você particularmente apenas por alguns minutos?" Assim que se afastaram o suficiente para que Hope não os ouvisse, o médico disse: "Reverendo Branham, eu sinto lhe dizer isto, mas sua esposa desenvolveu tuberculose. Eu penso que não há algo que possa parar isto agora." As palavras do médico foram sentidas como um bisturi abrindo o peito de Bill. "Oh, não, doutor, isso não pode ser! Deus pode salvá-la!" Bem,
Isto pode ser verdade, mas no que diz respeito à ciência médica, ela está acabada. Não há nada mais que possamos fazer por ela. Eu estou cuidando de seus filhos também. Seu pequeno garoto está bem, mas a sua garotinha está bastante doente com pneumonia. Você será um homem de sorte se ela sobreviver. Bill chorou. Oh, não, 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 Deus, tenha misericórdia! Não desabe a chorar aqui na frente de sua esposa, o médico preveniu. Isto somente fará as coisas mais difíceis para ela. Ela não sabe que está morrendo. Bill lutou com sua angústia para se controlar. Quando posso levar a ela e os filhos de volta a Jeffersonville? Assim que as estradas estiverem liberadas? Voltando à cama de Hope, Bill disse: Querida, o médico disse que posso levá-la para casa dentro de poucos dias. Vou pedir ao Dr. Sandair para tomar conta de você. Os finos lábios de Hope se curvaram levemente a um lamentável sorriso. Oh, isso será bom, Bill. Talvez Deus tenha misericórdia e me deixe viver. Lutando para manter o nível de sua voz, Bill disse: Sim, de todo o meu coração, eu espero que ele tenha. Por 5 meses, Hope ficou confinada no hospital em Jeffersonville. O Dr. Adair tentou todo o recurso que havia em sua maleta preta para tirá-la daquela lastimável condição. Nada ajudou. Quando Hope tossiu com sangue, a preocupação de Bill aumentou. Ali estava o pequeno Dr. Adair. O que podia fazer para acalmá-lo, a não ser explicar o que estava acontecendo? O bacilo infeccioso da tuberculose tem comido seus pulmões através do vaso sanguíneo do brônquio. É de onde está vindo o sangue. Doutor, não há nada mais que podemos tentar? Estou desesperado. Bem, eu conheço o Dr. Miller, que trabalha no sanatório em Louisville. Ele tem tido muita experiência com tuberculose. Ele pode ter algumas sugestões. Eu vou ligar para ele. O Dr. Miller atravessou o rio para examinar Hope antes de dar a sua opinião. A doença está bastante avançada. A única coisa que pode funcionar é um pneumotórax artificial. Bill pareceu perplexo. O que é um pneumotórax? Pneumo significa pulmão e tórax é a cavidade que contém o coração e os pulmões. Pneumotórax é a condição onde ar ou gás entra na área entre os pulmões e a parede do peito, aumentando a pressão nesta região, a qual por sua vez leva os pulmões a uma parada. Isto acontece espontaneamente em algumas doenças pulmonares e normalmente é muito ruim. Com um pneumotórax artificial, pararíamos um pulmão propositalmente. Como a bactéria que causa tuberculose precisa de alto nível de oxigênio para sobreviver, se pararmos um pulmão por vez, podemos, às vezes, sufocar o vírus. Oh, isto parece promissor. E o que envolve? Bem, nós inserimos uma agulha entre as costelas e vamos até a cavidade do peito. Então nós injetamos certa quantidade de ar parando um pulmão por vez. Gradualmente os pulmões vão absorver este ar, então podemos injetar mais ar em intervalos durante o tratamento. Agora Bill não tinha certeza. Oh, isto parece arriscado. Não há garantias, disse o Dr. Miller. Bill falou sobre isto com Hope e ela concordou em dar a oportunidade. O hospital em Jeffersonville não tinha uma máquina de pneumotórax, então Bill tomou dinheiro emprestado para alugar uma do hospital em Louisville. Ele segurou a mão de Hope enquanto os doutores anestesiaram seu lado e inseriam uma agulha no espaço entre as costelas e a cavidade de seu peito. Durante todo o procedimento, Hope mordeu seu lábio e apertou a branca mão de Bill. Ela estava sofrendo terrivelmente. Quando o Dr. Miller terminou, Bill teve que separar dificultosamente os dedos de Hope de sua mão. Depois do tratamento, o Dr. Miller quis os raios-x tirados de ambos os pulmões.
Ele os examinou de perto e então chamou Bill para a sala de consulta. Reverendo Branham, receio que tenhamos falhado. Os pulmões de sua esposa já estão em um estado em que não tem mais volta. Não há nada no mundo que possamos fazer por ela agora. O Deus Todo-Poderoso está chamando por ela. Temo que ela possa viver somente por poucos dias mais. Mais que dilacerado, Bill voltou ao quarto de Hope. Ela parecia tão pálida e frágil, como uma grande boneca chinesa de porcelana deitada na cama. Como ele a amava! O que ele faria sem ela? E as crianças? Billy Paul não tinha nem mesmo 2 anos de idade, e Sharon Rose nem tinha 9 meses ainda. O que eles iriam fazer sem uma mãe? Hope perguntou: "O médico te disse alguma coisa?" Bill balançou a cabeça. "Não me pergunte, querida, eu tenho que ir trabalhar agora, mas volto dentro de poucas horas para ver como você está." Ele se sentia aborrecido em ter que sair do lado dela, mas por haver centenas de dólares acumulados em despesas médicas nos últimos poucos meses, ele precisava trabalhar para poder pagá-las. Na quinta-feira, dia 22 de julho, Bill estava patrulhando a 48 quilômetros ao norte, próximo de Scottsburg, Indiana, quando uma terrível mensagem finalmente veio ao seu rádio. "Chamando William Branham, sua esposa está morrendo. Se você quiser vê-la viva, você precisa vir agora." Bill estacionou a caminhoneta ao lado da estrada e saiu. Desatando o cinto da arma, ele a colocou no assento. Então, tirou o chapéu e a ajoelhou ao lado da estrada. Inclinando a cabeça diante de Deus, ele orou: "Oh, Pai Celestial, eu tenho feito tudo o que eu podia fazer. Tu sabes que estás dilacerando a alma de teu servo, mas eu provavelmente dilacerei a tua quando eu dei ouvido à minha sogra ao invés de ti. Eu já te disse que sinto muito, Senhor. Por favor, não deixe Hope morrer até que eu possa vê-la mais uma vez." Voltando ao carro, ele ligou a sirene e correu para o hospital o mais rápido que pôde. Apressando os passos e através da porta da frente, ele viu Sam Adair caminhando no corredor, vindo em sua direção. O Dr. Adair deu uma olhada para Bill, abaixou a cabeça e passou por uma porta ao lado para que assim não tivesse que encará-lo. Bill correu pelo corredor e empurrou a porta para abri-la. Sam o abraçou e gemeu com compaixão. "Oh, Billy, rapaz. Diga-me, doutor, ela ainda está viva?" "Eu penso que sim, Billy, mas não por muito tempo." "Oh, doutor, venha comigo ao quarto dela, sim." O Dr. Adair inclinou a cabeça. "Oh, Bill, não me peça para ir. Hope tem assado muitas tortas para mim. Ela é como minha irmã, mas não posso suportar voltar naquele quarto novamente." Uma enfermeira abriu a porta e entrou na sala. "Reverendo Branham, eu quero que você tome este medicamento. Isto vai acalmar os seus nervos." Bill empurrou isto para um lado e caminhou em direção ao quarto de Hope. A enfermeira disse: "Eu vou com você." E o seguiu. O Dr. Adair o chamou dizendo: "Bill, ela está inconsciente." Hope estava na cama e o lençol cobria sua face. Bill levantou o lençol. Seus olhos estavam fechados e a boca aberta. Seu corpo estava reduzido a menos de 45 quilos. Bill colocou a mão na testa dela. Ele a sentiu fria e suada. Colocando as mãos por baixo de seus ombros, ele a moveu suavemente. "Hope, querida, responda-me. Eu te amo de todo o meu coração. Falará comigo apenas mais uma vez?" Não houve resposta, nem movimento. Em voz alta, Bill orou: "Oh, Deus, eu sei que tenho estado errado, mas, por favor, permita-me falar com ela apenas mais uma..." Antes de terminar sua oração, as pálpebras de Hope se mexeram e se abriram. Ela tentou levantar seus braços, mas estava muito fraca.
Seus lábios se moveram, falando débeis palavras. É tão calmo, ela disse. Por que você me chamou de volta? Bill se inclinou à cama para ouvi-la melhor. O que você quer dizer, querida? Bill, você tem falado sobre isto. Você tem pregado sobre isto. Mas você não tem ideia de quão formoso é. Mas do que você está falando? Eu estava indo para o lar. Havia 2 pessoas vestidas de branco, uma em cada lado. Estávamos caminhando em um caminho revestido com deslumbrantes flores e elegantes palmeiras. Lindos pássaros em todo lugar, cantando e voando de árvore em árvore. Era tão pacífico. Então, eu ouvi você me chamar longe à distância e eu voltei para te ver. Hope notou a enfermeira de pé ao lado de seu marido. Louise, quando você se casar, eu espero que você tenha um marido tão bom quanto o meu. Ele tem sido tão bom para mim, tão compreensivo. A enfermeira cobriu a face com um lenço e saiu apressada do quarto. Ah, não, querida, Bill disse. Eu não tenho sido capaz de fazer por você o que eu gostaria de ter feito. Você fez o melhor que pôde, Bill, e eu te amo por isto. Mas eu devo me apressar. Eles estão esperando por mim. Antes de eu ir, há algumas coisas que eu quero dizer. Você sabe por que eu estou indo, não sabe? Ele tentou dizer que sim, mas não pôde achar palavras. Então somente meneou a cabeça. Nós jamais deveríamos ter escutado minha mãe, Bill. Hope sussurrou. Aquele povo pentecostal está certo. Prometa-me que algum dia você irá com aquelas pessoas. Crie nossos filhos daquela maneira. Oh, eu sei que jamais deveria ter dado ouvido à sua mãe. Oh, se eu pudesse somente passar por isso novamente, eu faria diferente, mas eu vou compensar isto algum dia. Bill, você se lembra do rifle que você queria comprar e não tínhamos dinheiro suficiente para dar entrada? Sim, querida, eu me lembro. Por quê? Eu queria muito que você tivesse aquele rifle. Eu tenho economizado meus níqueis e moedas de 10 centavos da mesada que você me dava semanalmente para o vestuário. Quando você for para casa, olhe em cima da cama de dobrar. Você vai encontrar um envelope ali com dinheiro nele. Prometa-me que você vai comprar aquele rifle. Ele engoliu e prometeu. Está bem, querida, por amor a você, eu comprarei. Uma outra coisa, eu quero me desculpar porque ocultei algo de você. Lembra daquela vez que fomos a Fort Wayne e você me comprou aquelas meias soquetes? Sim, me lembro. Bill, você me comprou o tipo errado. Aquelas meias eram para mulheres mais idosas. Eu as dei para sua mãe. Eu não te contei para não ferir os teus sentimentos. De repente, Bill sentiu um tipo diferente de dor cortá-lo. Por seu descuido aquele dia, ele tinha depreciado as necessidades de Hope. Como ele poderia ter sido tão descuidado, tão insensível? Sua angústia agora parecia insuportável. O semblante de Hope se tornou calmo. Eles estão vindo. Eu posso senti-los se aproximando. Oh, Bill, é tão calmo. Este precioso Espírito Santo que recebemos é o que está me levando. Prometa-me que você pregará o batismo do Espírito Santo até morrer. Isso é real e isto é maravilhoso na morte. Oh, sim, querida, eu te prometo que pregarei. Hope conseguiu um débil sorriso. Eu quero que você me prometa que não viverá solteiro. Oh, não, Hope, eu não posso te prometer isto. Eu te amo demais. Não, Bill, temos 2 filhos. Eu não quero que eles sejam arrastados para lá e para cá. Encontre alguma moça cristã e case-se com ela. Alguém que amará nossos filhos e
fará um lar para eles. Oh, Hope, por favor, não me peça para prometer isto. Por favor, Bill, você não me deixaria morrer infeliz, deixaria? Com seu coração quase arrancado de seu peito, Bill sussurrou: eu prometo que farei o melhor que puder. Suas últimas palavras a ele foram: Bill, permaneça no campo. Bill disse: querida, eu vou te sepultar em Walnut Ridge, e se eu dormir, eu vou me deitar ao seu lado. Se Jesus vier antes de eu morrer, eu estarei no campo de batalha, em algum lugar, pregando o evangelho do Espírito Santo. Naquele grande dia, quando Jesus fender o céu e a Nova Jerusalém descer do céu, eu vou me ajuntar a Billy Paul e Sharon e vamos te encontrar no portão oriental antes de entrarmos. Hope sorriu uma última vez e apertou sua mão. Então, ela fechou os olhos e caminhou por aquele caminho das palmeiras em direção à cidade de Deus. Nos pensamentos de Bill, ela permaneceria eternamente com 24 anos.